Olá pessoal, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo hoje para apresentar para vocês, para ensinar, na verdade é um tutorial, para mostrar como postar uma avaliação dentro da nossa nova plataforma, que é a Microsoft Teams ou Microsoft Office 365, e como colocar gabarito, como disponibilizar essa prova, de que forma que a gente consegue agendar, tá? Eu achei melhor fazer em formato de vídeo, que acho que eu consigo explicar o passo a passo. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode aí me mandar alguma mensagem, tá bom? Eu vou aqui compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou na plataforma da Microsoft, tá? E o primeiro passo que eu devo fazer é encontrar em qual equipe, em qual turma eu quero postar essa atividade ou essa avaliação. Então, eu venho aqui em equipes, tá? Vou colocar aqui todas as equipes, aonde abrirá um leque, tá? Aqui para mim, né? Com todas as equipes em que eu estou cadastrada. Eu criei aqui para cada professor algumas equipes de degustação, que são essas duas aqui, ó. A equipe escolar 01/alunos, aonde todos estão cadastrados como alunos, e a equipe escolar 02/professores, aonde todos estão cadastrados como professores. Nessas duas equipes aqui, vocês podem postar coisas à vontade para experimentar mesmo, tá? Então, eu vou utilizar essa daqui dos professores para mostrar para vocês, mas o processo e o passo a passo é o mesmo com qualquer outra equipe. Entrando aqui na turma, pessoal, eu tenho duas formas de postar as atividades. Eu posso clicar aqui em tarefas, nesse botãozinho aqui em cima, ou eu posso também clicar nesse daqui, ó, na minha lateral esquerda da tela, tá? Eu vou entrar por aqui, a forma que eu acho mais fácil. E na hora que eu clico em tarefas, ele vai abrir um botão criar. Eu clico aqui, ó, criar, e venho na opção questionário, tá? Porque eu quero fazer uma avaliação com várias perguntas, então a melhor opção é questionário. Chegando aqui, ó, aparece para mim todos os outros questionários, os outros formulários que eu já criei, mas eu quero criar um novo. Então eu vou em novo formulário e ele vai abrir uma página aqui. Bom, pessoal, aqui eu tenho duas opções, novo formulário e novo questionário. Novo formulário é quando eu quero colocar uma atividade para os meninos, apenas para eles fazerem, como se fosse uma espécie de uma tarefa de casa, tá? Mas que eu não quero dar pontuação ou coisas do tipo, tá bom? É só, às vezes, assim, alguma coisa, um exercício de fixação. Agora, quando eu ponho novo questionário, é quando eu posso colocar gabarito, eu posso colocar pontuação. E pensando em avaliação, a melhor opção é essa daqui, novo questionário. Bom, a hora que eu clico, vai abrir já a página de questionário e eu vou começar a montar aqui então com vocês. Primeira coisa, eu preciso colocar um título. Então, se é uma avaliação, se é uma tarefa, eu coloco aqui, eu vou pôr avaliação. No meu, eu vou colocar aqui conhecimentos gerais, porque eu vou colocar vários tipos de questões aqui para vocês verem. Feito isso, aqui eu vou colocar a descrição. Na descrição, por exemplo, eu posso colocar para eles informando quanto tempo que eles têm para fazer essa avaliação, se eles podem fazer consulta, ou todas as orientações que são necessárias para essa avaliação. Nesse exemplo aqui, eu não vou colocar para não tomar o nosso tempo, tá? Feito isso, eu já venho aqui adicionar novo, que eu vou adicionar a minha primeira questão. Então, aqui, ó, pessoal, ele abre essas opções para mim aqui. Se eu quero questões de opção, ou seja, aquelas de assinalar, tá? De alternativas, de texto, de classificação, de data, e aqui tem mais algumas opções que já já eu explico para vocês. A minha primeira pergunta, eu vou colocar que a minha resposta eu quero como se fosse um texto, tá? E a primeira pergunta que eu vou fazer para o aluno, por exemplo, é o nome completo, que eu quero que ele coloque o nome para mim. Dentro dessa plataforma, nós estamos cadastrados como uma instituição escolar. Então, os alunos
estão cadastrados com e-mail institucional, não precisa dessa pergunta aqui do nome completo, como naquela outra plataforma. Mas eu vou deixar ela aqui para mostrar para vocês o tipo de resposta. Aqui é como se fosse uma resposta aberta, em que cada aluno vai ter um tipo de resposta, tá? Então, não tem como eu pôr um gabarito aqui, porque se eu coloco um gabarito, eles vão ter que responder exatamente como eu coloquei. Não vai dar errado. Eu vou pôr como uma questão obrigatória e aqui nos pontos eu não vou pôr pontuação, tá? E aqui eu já vou para a próxima questão. Bom, a minha próxima questão vai ser de múltipla escolha, tá? Então aqui, múltipla escolha. Eu separei um arquivo aqui para já colocar. Eu vou copiar a pergunta que eu quero e colo, tá? E depois eu venho para as opções. Se eu copiar todas as opções aqui e já colar, dá certo, tá? Eu não preciso colar um por um. Então, olha só, eu cliquei aqui, vou apertar Ctrl V e já vai colar tudo. Todas as vezes vai aparecer essa opção 2 aqui embaixo, então eu sempre preciso excluir ela. Feito isso, a minha questão já está pronta e eu já posso colocar o gabarito. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui a opção B, a opção correta. Então, na hora que os meninos fizerem, o próprio programa já vai fazer essa correção, tá? Aqui, adicionar opção é quando eu quero adicionar alguma opção a mais. Vamos supor que tem a letra F, G, H, tá? Então, eu vou adicionando opções aqui. Do lado, ó, eu tenho a opção de colocar um comentário. Se eu quiser colocar, por exemplo, por que que essa é a resposta correta, se eu quiser colocar uma explicação, tá? Eu posso colocar aqui nessa opção. Assim como também eu posso justificar o porquê que não é essas outras opções as corretas. Mas, eu não quero fazer isso, eu quero deixar sem nada. É só deixar, não precisa fazer nada, tá? Nesse caso, a pergunta já está pronta, eu posso ir para a próxima, tá? Só estou esquecendo de uma coisinha. Pontuação. Aqui eu coloco qual que é a pontuação dessa questão. Eles não aceitam números decimais, tá? Números com vírgula. Então, tem que ser sempre números exatos. Então, é 1, 2, 3, 4, tá? Eu vou pôr aqui um ponto. E vou para a próxima questão. Bom, a minha próxima questão também vou colocar aqui de opção, tá? Então, aqui, ó, em qual das orações a palavra foi empregada incorretamente? Bom, vou lá de novo, copio. E venho aqui e colo. Vou lá, vou excluir a opção 2. E depois eu já coloco também no gabarito qual que é a resposta correta, tá? Bom, então aí já coloquei duas questões. Ele numera para mim já, então eu não preciso ficar colocando o número aqui, tá? Ele já faz essa numeração. Bom, aqui também já está um ponto. Se a minha questão, no caso, essa for valer 2 ou 3, eu posso mudar aqui, tá? E vou para a questão 3. Na minha questão 3, eu já vou fazer aqui diferente para vocês. Vocês já viram a opção de colocar questões de alternativas e também de texto, tá? Eu vou mostrar para vocês agora quais que são as outras opções. Quando eu clico aqui, ó, em classificação, é quando eu quero fazer alguma pergunta para os meninos que eles vão fazer alguma classificação. Vamos supor que eu quero perguntar se eles estão gostando da plataforma. Tá? Eles vão classificar aqui. Eu posso colocar tanto em números, tá? Eu escolho o símbolo aqui, número ou estrela, e eu posso até aumentar. Vamos supor que eu quero colocar 6 estrelas, 10 estrelas, tá? Pode também. Essa aqui é um outro tipo de pergunta. Nesse caso aqui, ó, é um tipo de pergunta que não tem como colocar gabarito, tá bom? Vou aqui para uma outra questão, a de data. Essa daqui é quando a gente quer colocar alguma coisas datadas. Então, eu vou perguntar quando que aconteceu tal fato, tal dia. Então, eu venho aqui nesse tipo de pergunta. Ela não é tão... Bom, pessoal, então eu vou criar aqui, né, mais uma pergunta. E vou mostrar para vocês essas opções que a gente tem aqui, ó. Eu tenho opções de classificação. De classificação, vamos supor que eu coloque a seguinte pergunta. Em uma expressão numérica,
que devo resolver primeiro. Aqui, no caso, as respostas, eles devem classificar. Na hora que eu vou montar as opções aqui, eu já vou colocar como se fosse no meu gabarito, tá? Porém, quando a prova sair para eles, essas opções sairão misturadas e o dever deles é colocar isso em ordem. Então, vamos supor, pensando numa expressão simples, eu devo resolver primeiro o parênteses. Depois, divisão ou multiplicação. Por ponto final aqui. E depois adição ou subtração, tá? Aqui mostrando só uma pergunta simples para vocês entenderem o tipo de pergunta, tá? Por último, pessoal, por último não, ainda tem mais. Eu tenho essa daqui que é como se fosse uma escala, tá? Eu posso fazer a pergunta. Aqui eu vou colocar quais que são as opções para os meninos e eles devem assinalar o que eu coloco aqui. Então, às vezes, isso aqui é muito feito, às vezes, para instituição. Por exemplo, quando você vai fazer uma votação. Ah, o professor X lá, que nota que ele merece. Vocês podem colocar aqui as opções. E o aluno assinala fazendo aí uma autoavaliação, tá? De repente, dá para adaptar também para alguma outra coisa, algum outro tipo de questão. Vou mostrar por último aqui. Se eu quiser carregar algum arquivo já pronto, só que se eu coloco algum arquivo já pronto, é muito difícil a formatação, eu não aconselho tanto, tá bom? Eu tenho essa outra opção aqui, tá bom? Que também é como se fosse uma espécie de votação. Então, tá aqui, qual que é a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou colega, tá? Aí aqui, de 0, nada provável, para 10, extremamente provável, tá? Mas aqui vocês podem mudar a pergunta, é só para mostrar para vocês. E tem sessões. O que são sessões? Quando eu monto as avaliações multidisciplinares, eu faço por sessão. Então, na hora que eu coloco lá uma primeira disciplina, vamos supor português, a hora que eu termino as 5 questões, eu crio uma nova sessão. Tá na mesma prova, mas a parte de baixo é como se fosse um outro documento, entendeu? Então, aqui na sessão 2, ó, eu coloco como se fosse a prova de matemática. Então, isso são sessões. Nossa, coloquei uma sessão errada, eu quero excluir, o que eu faço? Tá? Vocês vêm aqui em remover sessão, tá? Ou eu posso mover ela, subir para cima, descer, tá bom? Bom, aqui eu posso intitular qual que é a minha sessão, então o que vai acontecer daqui para baixo. Como eu disse para vocês, se eu fosse fazer a parte de baixo de outra disciplina, eu posso pôr o nome da disciplina aqui também, tá bom? Aqui eu expliquei para vocês como montar a prova. É bem básico, é simples, não tem segredo. Nossa, a minha questão, ela tem uma imagem. Como que eu faço? Sem problema nenhum. A primeira coisa, você precisa ter salvo no teu computador a imagem, tá? Então, olha só, eu venho aqui, eu clico para selecionar qual que é o tipo de imagem, aí eu coloco se eu quero imagem ou vídeo. Então, nesse tipo de plataforma, eu posso pôr até vídeo na minha avaliação. De repente, para os meninos assistirem um pedacinho, fazer alguma interpretação, alguma coisa, ou eu posso pôr imagem, tá? Na hora que eu coloco imagem, ele dá a opção. Se você quer pesquisar alguma imagem da internet, você vem aqui, então vamos supor, se eu coloco lá, eu quero a imagem de uma fogueira. A pergunta ali é quando que o fogo foi descoberto. Eu ponho para pesquisar e ele sai alguns resultados aqui, tá? Eu seleciono qual que eu quero. Ou imagens do meu OneDrive, tá? Que é onde eu posso salvar aí os meus arquivos. Ou eu ponho carregar para encontrar alguma coisa do meu computador. Então, ele vai me abrir uma nova janela, dando a opção para encontrar esse arquivo dentro de alguma pasta, ó, salva no meu computador. Então, eu só quero achar lá em documentos, imagens, tá? Ou lá no meu desktop. Deixa eu só fechar que eu não vou usar isso, tá? Vamos supor que eu coloco essa imagem aqui. Eu coloco em adicionar. E vai aparecer essa imagenzinha aqui. Ela demora um tempinho para carregar. Uma outra opção legal, pessoal, que a gente pode fazer também é visualizar como que essa prova vai sair para esse aluno, tá? Na hora que eu clico aqui, eu consigo ver como que ele visualizaria se ele tivesse em um computador, tá? Então, olha só.
Aparece lá a primeira pergunta, número 1, nome completo. A pergunta 2, em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Tem o desenho do fogo que eu coloquei, tá? Então, aqui mostra que jeito que essa prova sairia para ele no computador. Ou, se eu quiser, eu posso olhar também aqui no celular. Como que ele visualizaria a prova pelo celular, olha que legal. Tá? Com essa nova plataforma, ela dá para os alunos terem acesso celular, tablet, computador, ok? Feito isso, eu vou voltar. Eu posso mexer também na formatação da minha prova. Então, vamos supor que eu quero enfeitar a minha prova, eu quero colocar alguma coisa bonitinha, um desenho, ó. Eu posso escolher que ele vai ficar com o fundinho ilustrado. Ou eu posso escolher alguma cor específica, que eu quero só deixar, ó, tá? Eu escolho o que eu quero fazer aí. Se eu quiser também visualizar que jeito que vai aparecer para eles, ó, no computador sairia assim. E no celular, ó, sairia assim, tá? Bom, isso é a parte para montar a prova. Eu vou agora explicar para vocês quais são as partes das configurações. Eu vou mudar aqui a minha câmerazinha de lado para não me atrapalhar e vou mostrar para vocês. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos e venho em configurações, tá? A primeira parte ela é de extrema importância. Opções de questionário, mostrar resultados automaticamente. Eu aconselho vocês tirarem essa seleção aqui, tá? Por quê? Quando o aluno faz a prova, é muito legal que ele termina, vai sair já o resultado. Só que na hora que sai o resultado, vai mostrar para ele o que ele errou, e se ele errou, aparece qual que é a opção certa. Então, pensando numa avaliação, como está tudo à distância, a gente não está visualizando o que está acontecendo em cada casa, eles podem, às vezes, divulgar o resultado para outro amigo. Então, quando você tira essa seleção aqui, você pode divulgar o resultado depois que termina a tua aula, tá? Depois eu mostro para vocês como que a gente faz isso. Então, aqui eu vou aconselhar tirar essa seleção. Depois vem aqui embaixo, quem que pode preencher esse formulário? Se você selecionar essa opção aqui, qualquer pessoa com um link pode responder, significa que se você mandar o link dessa prova para qualquer pessoa, tá? Ela vai conseguir fazer, mesmo que não tenha o e-mail institucional da escola. Mas essa não é a nossa intenção, então não selecione essa opção. Depois aqui embaixo, somente pessoas da minha organização podem responder. Isso sim, ou seja, só os alunos daquela turma vão poder responder, ou seja, que estão naquela equipe que podem responder. É obrigatório, né, registrar o nome e uma resposta por pessoa, ou seja, ele não vai poder colocar mais de uma resposta ou ficar tentando fazer várias vezes a prova. Opções de resposta, a gente vai colocar aceitar respostas. Quando que a gente vai aceitar essas respostas? Vocês vão colocar a data que vocês querem, tá? Fazer essa avaliação, o horário e também a data do término. Então, vai terminar no mesmo dia, tá? Depois de 1 hora, 2 horas, vocês podem selecionar aqui quais são os horários que vocês querem. Então, vamos supor que eu quero que o pessoal responda isso hoje. Hoje é dia 22 de maio de 2020, tá? Agora são 11h07. Então, eu coloquei aqui o horário do meio-dia até a 1. Agora aqui, ordenar perguntas aleatoriamente. Isso aqui é muito legal, tá? Porque é o seguinte, vamos supor que eu quero que a prova saia diferente para os alunos. Então, às vezes, o que para um aluno saiu como pergunta 1, para o outro, às vezes, vai sair como pergunta 5. Então, mistura, tá? Isso é muito legal. Então, pode selecionar essa opção quem quiser. Agora, se quiser que a prova apareça exatamente igual você colocou no sistema, é só não selecionar essa opção, tá? Bom, aqui já deu certo a opção, coloquei 1 hora. Cadê? Aqui, pessoal, é se eu quero personalizar a mensagem de agradecimento. Então, aqui eu posso colocar parabéns, você concluiu a sua atividade, tal, tal, tal. Eu posso escolher que tipo de mensagem que aparece aqui, tá bom? E, por último, aqui, enviar recibo por e-mail para os respondentes? Sim, tá? Porque assim que ele terminar a prova, ele recebe um comprovante que ele fez aquela atividade. E receber notificações por e-mail de cada resposta? Então, aqui no caso, ele recebe uma notificação no e-mail dele sobre as respostas que ele colocou. Então, na hora que você faz a correção, ele recebe a correção aí também no e-mail. Feito isso, pessoal, tá pronta a minha prova. O que é legal dessa plataforma? É legal, mas precisa ter atenção.
tudo que você faz salva automaticamente. Então vamos supor, caiu energia, desligou o teu computador, não se preocupe, isso estará salvo na tua plataforma, tá? Então vocês viram que eu não cliquei em nada para salvar nada, tá? Eu vou vir aqui para minha pasta do Forms, tá? Da Microsoft. Peraí. Forms. E olha só, o documento que eu acabei de criar, ele tá salvo aqui, tá bom? Então, às vezes, se eu abro um novo formulário, por exemplo, eu vou vir aqui em novo questionário, acabei de criar um, vou colocar qualquer coisa aqui no título, tá? E vou voltar lá pro form. Olha só, ele já tá salvo. Isso é bom e ruim? Em qual sentido? É bom que salva tudo. Só que percebe que era um documento que eu nem queria, ele veio parar aqui. Então, para eu excluir ele, ó, eu venho aqui e ponho para excluir. Ele me dá a mensagem para confirmar se eu quero realmente excluir. Eu vou pôr que sim, tá? Voltando aqui ainda para o meu formulário. Ele já me mostra aqui que eu coloquei perguntas, que são no total 7 perguntas, tá? E vale 7, na verdade são 8, porque tem essa com o nome completo. Mas com pontuação são 7, tá? E aí, todas as vezes que eu quiser ver as respostas dos alunos, eu venho nessa aba aqui do lado. Ele me dá as respostas, a pontuação média, tá? E o status da atividade, se ela já encerrou, se não, tá bom? E aí, lembra que eu falei para vocês que se eu tirar aquela seleção da pontuação, que aí no caso eu que vou lançar a pontuação dos alunos, terminou o horário da prova, eu quero lançar em pontuação, eu venho lá na pasta do meu Forms, abro o documento que eu quero, tá? Venho na aba respostas e aí quando os meninos fizerem eu posso colocar aqui, ó, lançar pontuação, que aí cada um vai receber a sua pontuação em casa. Mas vamos supor que sem querer eu digitei alguma coisa errada, eu assinalei no gabarito uma opção errada, e aí o que vai acontecer? Os meninos vão receber pontuação errada em casa. Eu posso revisar as respostas também, eu vou olhar prova por prova, vejo se está certo, se eu concordo com a resposta que colocou, ou se eu quero alterar alguma coisa no gabarito, e depois eu lanço a pontuação, tá? Detalhe, se eu lançar a pontuação uma vez e às vezes ter algum erro, eu posso lançar de novo e aí sai com a nova nota para os alunos. Bom, feito isso, há duas formas de divulgar essa prova para os alunos. Eu posso colocar aqui em compartilhar, onde eu copio o link e eu mando esse link para os meninos, aonde eu quero. Eu posso mandar tanto lá no Microsoft Teams ou via WhatsApp. E aí, se eu mandar e ele estiver cadastrado dentro da sua turma, ele vai poder fazer, tá? E o que é aqui? Link, código, tá. Essas opções aqui eu não vou nem entrar muito em detalhe, que nós não vamos utilizar elas. Nem essa do link aqui eu não aconselho muito, tá? Feito isso, pessoal, eu vou fechar o meu documento aqui, tá? Peraí. Eu vou fechar ele, tá? Nossa, Lorena, mas você não salvou. Lembra do que eu falei, não precisa salvar. Fechei. Lorena sumiu, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu volto novamente aqui em criar. Vem questionário. E aí, o meu questionário, como ele já está pronto, ele vai aparecer aqui para mim, ó. É isso aqui, ó, avaliação, conhecimentos gerais. Eu clico nele, coloco em avançar, porque agora eu vou publicar ele dentro da plataforma para ficar visível para os alunos. Aqui, pessoal, eu coloco o título que eu quero, instruções, então no caso, se eu quero colocar alguma dica, alguma coisa para os meninos, aqui, qual que é a pontuação aí máxima dos alunos, e embaixo aparece para quem que eu quero atribuir. No caso, como eu já estou lá numa equipe, eu posso colocar lá que já está todos os alunos. Mas vamos supor que seja uma prova de recuperação, ou seja uma prova que eu quero aplicar somente para 2 alunos, eu posso colocar aqui e selecionar quem que são os alunos que eu quero colocar, tá? Eu posso digitar aí qual que é o e-mail deles e aí eu coloco quem que são esses alunos. No caso, eu vou deixar a seleção todos os alunos, que todo mundo que tiver cadastrado dentro dessa equipe receberá esse arquivo, tá? Aqui tem a data da conclusão, se eu quiser alterar, mas eu ainda tenho algumas orientações para vocês. Vamos supor que eu quero postar isso agora, vai aparecer agora para os meus alunos, eu venho aqui e coloco atribuir, tá? Se eu colocar atribuir, ela nesse exato momento vai ser publicada na plataforma. Se eu colocar em salvar, ela ficará salva em rascunhos e não será publicada. Ela apenas vai ficar lá salva, quietinha, e na hora que eu quiser atribuir, eu vou até
Vou colocar aqui para vocês verem, ó, salvar. Ó, ele demora um tempinho, aí eu vou vir aqui em bloco de notas e volto em tarefas, porque aí ele atualiza para mim a página, ó. Aqui em atribuída não tem nada, mas se eu clico em rascunhos, ó, aparece o meu rascunho aqui, ó, avaliações conhecimentos gerais. Então, na hora que eu coloco aqui em conhecimentos gerais, eu clico, vai abrir, e aí eu decido se eu quero atribuir ou não, tá? Porém, se eu clicar em atribuir, vai aparecer para todo mundo nesse exato momento. Só que faz de conta que eu acabei de fazer uma prova e que eu quero aplicar essa prova somente daqui 3 dias. Tem como isso? Tem. Só que se eu colocar em atribuir, vai aparecer para eles e eu não quero que eles façam agora. Então, se eu quiser programar a minha prova, eu venho aqui em editar, tá? E aqui eu farei a minha programação. Então, olha só o que eu faço na minha programação. Agendar para atribuir no futuro. Eu venho no calendário e eu coloco quando que eu quero atribuir. Então, vamos supor que seja lá na segunda-feira, tá? E eu escolho o horário também. Eu quero atribuir ela às 7 horas da manhã. Então, eu também vou mudar qual que seria a data da conclusão. Vai ser dia 25 e eu vou colocar que eles terão 1 hora para fazer. Deixa eu subir. 8 horas, tá? Eu coloco aqui data do fechamento. Quando eu seleciono data do fechamento, o que acontece? Encerrou o horário, o aluno não consegue fazer mais. Então, isso é muito benéfico, por um lado. Porém, se o aluno terminar a prova dele 8h01, ele não consegue mandar mais, ele perde a prova dele, tá? Então, às vezes, tem que tomar esse cuidado, porque dependendo vai se tornar uma coisa muito radical. Então, às vezes, dá alguns minutinhos a mais, pensando se for prova, tá? E, por um outro lado, é bom, porque na nossa antiga plataforma, os meninos ficavam enviando atividades atrasadas, né? Eles mandavam depois. Então, aqui não tem essa possibilidade. Acabou o tempo, acabou ali. Eu ponho concluída. E aí, na hora que eu faço isso, eu coloco agendar. Não aparece mais para mim atribuir, tá? Então, na hora que eu coloco agendar, ele vai programar essa atividade e olha só o que ele aparece. Avaliação, conhecimentos gerais, agendado. Vence dia 25 de maio, às 8 horas da manhã. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero ter sido aí clara. Desculpa o tempo da gravação do vídeo, mas é que eu tentei fazer aí um passo a passo para vocês. A plataforma é simples. Se vocês tiverem necessidade de outros vídeos, me avisem que eu faço a gravação aqui, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição, pessoal. Tchau, tchau.